Estamos de volta com mais um episódio da websérie Conversando com Lenine, uma homenagem ao centenário do nascimento do autor. Essa proposta é financiada pela Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Secretaria Municipal de Cultura e o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, onde estamos aqui na Casa Barão. Nossa convidada de hoje falará sobre a experiência de Lenine na administração pública, suas histórias e memórias. Falo da professora doutora Wanda da Silva, que atualmente exerce suas funções como superintendente do Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. Wanda, seja bem-vinda para começo de conversa. Qual a importância de Lenine para o Arquivo Público de Mato Grosso? Bom, gostaria de agradecer, Suelmi, primeiro convite. É sempre importante essa troca, essa informação. Eu vejo o professor Lenine como uma figura extremamente importante no processo de modernização do Estado e, para o arquivo, a preocupação em organizar o primeiro departamento de documentação e arquivo do Estado. Ele relata nos seus documentos as condições em que ele encontrou a documentação e ele tem uma preocupação com a preservação do patrimônio documental e também, de uma certa forma, uma preocupação com a preservação das informações que eram sendo produzidas pelo Estado. Nós estamos falando do ano de 1974. Ele foi o primeiro secretário de administração. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, o Lenine ele vai ser convidado pelo governador José Fragelli, na década de 70, especificamente de 73, quando para a reorganização administrativa do Estado. E nesse processo de reorganização administrativa do Estado, ele propõe uma secretaria, que é a Secretaria de Administração do Estado, com o intuito de organização da burocracia do Estado. O que significa isso? Ele teve uma preocupação em criar um espaço onde nós vamos ter uma secretaria que cuida da gestão de pessoas do Estado, que não tinha naquele momento, dos documentos do Estado, da Previdência, porque o IPEMAT também passa a estar sobre a superintendência, de patrimônio. Então, ele centraliza, na época, os jornais, estados, eles diziam que eles estavam formando ali uma supersecretaria que estaria organizando toda a administração, que estaria centralizada. Então, com essa mudança, ele cria a Secretaria de Administração, que congrega todas as áreas que nós hoje consideramos como atividade meio do Estado. Isso há 48 anos atrás, portanto, hoje o que a gente chama de CEPLAG, ela vem ser a sucedânea da Secretaria de Administração, que foi criada com a posse do então Lenine Povas. Ele cuidou com carinho. Como foi a passagem dele nessa fundação e criação da Secretaria? O Lenine ele teve a preocupação, primeiro, quando nós estamos falando no arquivo, e eu digo do lugar aonde falo, da importância do Lenine, da preocupação em ter um espaço adequado para a documentação existente. Nós estamos falando numa documentação do século XVIII, que remonta à criação da capitania. Então ele tem manuscritos, papel, códices, mapas, anotações. Então, nós temos aí um conjunto de informações extremamente importantes para a cultura, para a história de Mato Grosso, que Lenine relata que ele encontrou abandonado, que não havia essa preocupação, e ele, então, cria um departamento de documentação dentro da Secretaria de Administração, quando ele cria que é a sua superintendência hoje. Exato, que é a superintendência hoje de Arquivo Público. E ele, então, contrata a dona Vera Randazzo, que foi a primeira, dentro da Secretaria de Administração, gestora do arquivo. Ela faz curso no Museu do Ipiranga, em São Paulo, ela faz curso no Arquivo Nacional, para trazer essa expertise para a organização, toda uma metodologia de organização desse acervo documental do Estado de Mato Grosso. Então, ele tem cuidado não apenas no espaço, mas também na profissionalização do servidor que vai cuidar dessa documentação. Nesse momento era muito comum no Brasil ter esta visão. Você acha que isso é algo que foi decisivo para a preservação da memória de Mato Grosso? Eu entendo que foi extremamente importante.
Porque as condições em que estão relatadas nos documentos, se não houvesse esse tipo de ação e essa preocupação, possivelmente, do poder público, possivelmente nós teríamos perdido boa parte dessa documentação. E a sensação que eu tenho, lógico que a gente precisa filtrar o que está nos jornais, é de que ele foi muito bem-vindo essas mudanças naquele período. Porque facilitou a vida dele. Exatamente, porque ele conseguiu a ideia de modernizar. Até porque tem um detalhe, nós estávamos vivendo um período de uma possibilidade de divisão do Estado. Nós precisávamos mostrar Mato Grosso como um Estado que estava sendo modernizado. Que então, a gente estava na disputa com Campo Grande. Exatamente. Lá. Professora Wanda, além de toda essa contribuição efetiva, ele deixou 2 obras importantes. Eu queria que você falasse sobre essas 2 obras. Bom, nós temos aqui uma nova Secretaria de Estado, que é de fato onde ele discorre sobre todo o processo de mudança dessa secretaria. Eu entendo que esse é um dos documentos fundamentais para entender a mudança da estrutura do Estado e também da Secretaria de Administração, que se tornou Secretaria de Gestão e hoje Secretaria de Gestão e Planejamento. Então, ele é um embrião de todas essas mudanças dentro da administração. Isso. E a administração pessoal é um momento em que ele traz tudo, ele traz como deve ser a formação de planos de carreira dos servidores, é o momento da preocupação dos planos de carreira do servidor, e ele se inspira muito numa reforma que está acontecendo também a nível federal. Então, ele diz, olha, Mato Grosso não pode ficar atrás dessas mudanças, mas principalmente no cuidado com os seus servidores. E isso é uma questão que é extremamente importante. E eu destacaria um outro detalhe, que é um outro material do Lenine, que nós temos no arquivo público, que diz respeito ao manual de documentos, como os pedidos que os servidores deveriam fazer para aposentadoria, para as férias, deveriam ser feitos, porque ele disse que o grande problema do Estado era não encontrar informação. É um padrão de tramitação de tudo. Exato. Esse livro trata só disso. Só, que são os requerimentos do Estado, o nome do material. Que hoje você vai no site da CEPLAG e está lá todos os tipos de formulários, e ele teve a ideia de publicar um livro com esses documentos para criar um parâmetro, não é isso? Exato. Olha, isso é muito à frente do seu tempo. Se pensar Mato Grosso, 1970, né, são soluções de administração públicas bastante modernas, ou bem avançadas para a época. Né? Sim, sem dúvida. Eu entendo que a importância do professor Lenine e da criação da secretaria reflete essa mudança e essa preocupação com a organização administrativa do Estado e o controle do Estado sobre essas informações. Você acha que o próprio arquivo público, as pessoas que frequentam o arquivo, reconhecem essa importância, essa história? Por exemplo, vocês têm exemplares da obra de Lenine na biblioteca hoje do arquivo? Como é isso? Então, eu entendo que a sociedade como um todo entende sim a importância do arquivo, enquanto local de memória, tanto que nós temos, né, infelizmente agora com a pandemia não é possível, mas nós atendemos as escolas, as universidades, né? Os professores têm muito interesse em levar os alunos e isso é importante, porque eu entendo que fomenta a importância desse espaço. Quanto às obras de Lenine, nós temos o que diz respeito à passagem dele pela Secretaria de Administração, então os livros, né, que dizem respeito à administração, mas da obra do Lenine na nossa biblioteca nós temos muito pouco, até porque a nossa biblioteca é uma biblioteca muito mais referencial para estudos, né, específicas, mas eu entendo que seria extremamente importante nós termos um conjunto de obras considerando a importância do Lenine para esse espaço e a criação do arquivo público na década de 70. Há necessidade de a gente ter esse material para pesquisadores e tudo mais. Sim, sem dúvida. Esse livro, professor especial, vamos falar sobre ele. Primeiro livro didático de história de Mato Grosso. Primeiro esforço, História Geral de Mato Grosso, Lenine Campos Povos. Qual a importância você, como professora, educadora, foi professora de universidade, de ensino de história, de materiais didáticos como esse para a época? Também é um esforço louvável? Sim, é um momento, eu entendo, que esse trabalho ele traz de uma forma condensada, mas um esforço de levar para as escolas, exato, de levar para a escola, e ele enquanto professor de Direito,
né, que foi com toda a formação em contar, né, a preocupação em que a escola não estivesse contando uma história deslocada da sua história local. Então, eu entendo que eles tinham uma preocupação de que que era possível compreender essa história regional. E isso é extremamente importante porque hoje, muitas vezes nas escolas, quando nós tratamos da história, acabamos não retratando, né, a história regional, ou tratamos como uma história regional, Sim. Sendo que nós temos que entender que a história de Mato Grosso ela faz parte de um contexto amplo, não só Minas Gerais ou São Paulo, Sim. Mas a história de Mato Grosso é tão ampla e tão rica quanto de outros estados. Observe a época de Lenine e a geração deles foi a época em que houveram o maior número de tombamentos de patrimônio histórico em Mato Grosso. E ele nos brindou com esse livro aqui, Sobrados e Casas Senhoriais de Cuiabá, em que ele vai, através de imagens e texto, apresentar os acervos do patrimônio histórico existente. E hoje a gente assiste muito desses imóveis caindo. Eu entendo que é um esforço de catalogação, né, desses imóveis. Porque quando ele fotografa, ele retrata, é um esforço de catalogação das informações. De tentar preservar também. De tentar preservar, de catalogar e de mostrar a importância. Lenine estaria triste com esses imóveis caindo por aí? Ah, com certeza. Não só Lenine, mas eu entendo que a sociedade cuiabana e mato-grossense se entristece em ver a perca do nosso patrimônio. Então, quando nós falamos 100 anos de Lenine, nós estamos falando também de preservação do patrimônio histórico, né? Lenine está vivo. Sim, nós estamos falando de preservação de patrimônio histórico, preservação da memória, preservação documental. Então, é entender esses 100 anos do professor Lenine de uma forma bem ampla e de toda a contribuição que ele traz dentro desse setor. Ele estava preocupado em olhar para o passado, em preservar Sim. e também em modernizar. Educar as pessoas também. Educar as pessoas. Hoje, o arquivo ele continua com esse mesmo desafio. Essa missão. Quando nós olhamos para a figura do Lenine, essa complexidade como um todo, né? Porque nós temos ali a figura política, nós temos a figura do professor, nós temos a figura do administrador. Ele foi presidente do Tribunal de Contas do Estado. Da Academia Mato Grossense de Letras, da Fundação de Cultura. Ele estava atuando em diferentes. E as pessoas destacam justamente que, por conta do domínio de tantas áreas, ele era um ótimo articulista político. É uma boa definição. Isso facilitou essa dimensão em que ele pudesse pensar toda essa mudança dentro da administração do Estado. Olhando para Lenine, que está conosco aqui nessa nossa roda, que exemplo fica para quem está nos assistindo? Eu entendo que é uma figura de um homem que estava com uma visão além do seu tempo e preocupado principalmente com a preservação da memória do seu povo. Eu definiria o professor Lenine nesse formato. Conversamos aqui com a professora doutora Wanda Silva, superintendente do Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. Professora Wanda, viva Lenine! Viva! Obrigado.